Estamos entrando ao vivo aqui no meu canal do YouTube para falar um pouquinho sobre pecuária de corte, pecuária de leite e importação de alimentos. Na realidade, eu quero falar um pouquinho sobre projetos e programas que tanto o presidente atual como os seus antecessores e, pelo que eu estou vendo, os próximos candidatos a esse cargo não estão se preocupando em apresentar programas e projetos para desenvolver o agro como ele precisa. Apenas são aproveitadores baratos que tentam falar do agro de uma maneira macro, sem entender, sem entenderem, né, a essência, né, das cadeias produtivas, o que precisamos de fato fazer para que o agro se desenvolva. Então está na hora de nós mudarmos essa concepção e começarmos a analisar tanto o atual governo como os próximos que hão de vir, qual é o comportamento que eles têm. Quais são as propostas que ele apresentam para o setor e não ficam vivendo às custas do agro sem apresentar a ele, agro, uma condição melhor de desenvolvimento e sustentabilidade, né? Então eu falei um pouquinho aqui, eu botei nesse título, pecuária de corte, pecuária de leite e importação de alimentos. Mas o que eu queria dizer para vocês em primeiro lugar é o seguinte, que falar do agro é importante. E o grande responsável, né, é importante falar do agro, e ele é o grande responsável realmente pela sustentabilidade da economia brasileira. Isso é fato, isso é verdadeiro. O difícil é agir em prol do agro como ele precisa, como o agro necessita. Então, propaganda sobre o agro, a gente vê fala, seja do governo federal ou do próprio Ministério da Agricultura, pronunciamentos e oratórias muito vagas, isso é muito fácil de fazer. Eu quero ver agora atuar da forma que o agro precisa, para que pequenos, médios e grandes tenham equilíbrio e estabilidade ao longo dos meses, para que o agro se desenvolva de uma maneira melhor, para que nós possamos atender o mercado externo e interno como ele precisa, que nós possamos controlar os custos e ter uma rentabilidade, uma lucratividade que faça com que nós possamos manter as operações no campo, que nos últimos meses e nos últimos anos está muito difícil, né? As pessoas têm migrado do campo para as cidades porque realmente a gente não vê nada de positivo, né? Não vê nada de positivo que faça com que as pessoas optem por se manter nas suas atividades no campo. E isso é fato, porque agronegócio no Brasil, como eu digo, é muito fácil falar quando os interesses são para os grandes produtores rurais. Quando os interesses são para as produções que hoje lideram o agro, né, como a produção de soja, milho e carne bovina. Falar em agro, se referindo a essas três produções, é a coisa mais fácil do mundo, qualquer criança no Brasil se pronuncia. Eu quero ver falar em agro na crise que nós temos. Eu quero ver falar em agro quando o assunto está direcionado para os pequenos e médios produtores no Brasil. Eu quero ver falar em agro quando nós não temos um mercado consumidor disponível para que todos possam comercializar as suas produções e honrar com seus compromissos, principalmente aqueles que estão relacionados com o crédito de custeio, com o crédito bancário. Aí eu quero ver alguém vir a público falar de agro e mostrar posições ou um posicionamento que tenha a capacidade de beneficiar a todos. Falar em agro de uma maneira macro é muito fácil e é o que eu mais consigo ver, seja nas redes sociais ou também, né, nos canais de televisão. Dessa forma macro é a coisa mais fácil que ter. Agora eu quero ver falar em agro quando nós temos crises. Eu quero ver falar em agro levando um posicionamento para que haja um equilíbrio para todos. Nesse ponto, eu não tenho visto ninguém vir a público falar sobre o assunto. Mas eu queria falar aqui um pouquinho, antes de nós entrarmos rapidamente na pecuária de leite, pecuária de corte e importação de alimentos, eu queria falar sobre posicionamentos. Hoje nós precisaríamos de um governo federal, não estou aqui para defender ninguém, não defendo mais ninguém, defendo aqueles que defendem o agro, a minha bandeira é a do agronegócio, o meu partido político é o partido do agronegócio, ponto final. Então hoje nós precisaríamos de um governo federal que tivesse a condição de rever, por exemplo, a política de alimentos adotadas, né, nos últimos meses, nos últimos anos, onde
né, zerar impostos é a ordem principal. Como se zerar impostos hoje no Brasil da importação de alimentos gerassem algum retorno para o Brasil. Eu acho de uma incompetência e de uma insanidade tão grande, analisando os últimos comportamentos, que não vale nem a pena mais ressaltá-los, mas, né, fazendo referência à importação de arroz, uma maneira estúpida e ignorante que eu vi alguns meses atrás, né, zerando impostos para importação de arroz para baixar o preço do arroz nas gôndolas. E o que aconteceu? Totalmente ao contrário. Quem estava ganhando dinheiro, que não era o produtor rural, seguiu ganhando dinheiro. A importação de arroz com imposto zero não baixou o preço nas gôndolas e só o que nós fizemos foi botar o pé no pescoço do produtor rural. Primeiro ponto. Então nós precisamos rever a política de importação de alimentos o mais rápido possível no Brasil. O Ministério da Agricultura precisa ser mais atuante junto às necessidades do agronegócio, que hoje estão impactadas diretamente nas atividades primárias, né? O mapa precisa apresentar projetos e propostas eficientes que favoreçam o desenvolvimento do setor, principalmente lá no campo. A Frente Parlamentar Agropecuária, não preciso nem falar, não sei nem para que existe, né? Mas ela precisa se mostrar mais interessada e atuante junto às questões ligadas ao produtor rural brasileiro. Como eu disse, ao setor primário, né? Nós precisamos de menos politicagem barata e mais atitude. Os governos estaduais e secretarias de agricultura, né, precisam mostrar mais atenção com os pequenos e médios produtores rurais. Por exemplo, os postulantes a cargo de presidência da República, pessoal, vamos ficar muito atentos. Vamos ficar muito atentos, o ano que vem tem eleição. O agronegócio é usado, abusado, massacrado. É usado de uma maneira vaga para marketing político e ninguém até hoje apresentou uma proposta ou um projeto para que o agro se desenvolva como precisa. Então, a esses postulantes a cargo, né, de presidência da República, comecem, né, mostrando respeito ao agronegócio. Em primeiro lugar, respeito, escolhendo um ministro da Agricultura técnico. Em segundo lugar, apresentem propostas para o desenvolvimento do agro. Não entrem nessa barca furada ou nessa canoa sem rumo que é falar do agro de uma maneira macro. Isso já não serve mais, já não vai conseguir mais buscar votos como antigamente. Mentiras, nunca mais. Precisamos de propostas para o setor do agro. Mas vamos começar assim. Analisando os processos que envolvem o setor do agronegócio, e um modelo de gestão mais eficiente e próspero para o setor, em especial com os pequenos e médios produtores rurais no topo da preocupação, né? Tenho algumas situações aqui que eu quero mostrar para vocês que seriam, né, e que poderiam ser usadas na composição de uma proposta de governo. Por exemplo, pecuária de leite. Precisamos urgentemente de um projeto que fomente a exportação de produtos derivados do leite. Precisamos de revisão nos contratos de importação de leite e dos derivados de leite. Isso é importantíssimo. E precisamos que a Cátia Abreu, alô Cátia Abreu, desengavete o projeto 575 de autoria do senador Álvaro Dias, projeto importante que vai atuar diretamente nos custos de produção do produtor de leite. Se nós não conseguimos mexer no preço final, nós temos que entender da composição do preço. E hoje, custos de produção é o que mais pesa, é o percentual maior hoje na composição de preço. Então, se o preço final ele se mantém, nós precisamos mexer no custo para melhorar a margem. Essas seriam as 3 observações hoje para a pecuária de leite, para a cadeia produtiva do leite. Atenção, postulantes a cargo à presidência da República. Fiquem atentos. Pecuária de corte. Precisamos de um projeto a nível nacional que foque no melhoramento genético do rebanho bovino nacional. Isso é a primeira atuação. O rebanho bovino brasileiro tem uma produtividade baixa, uma qualidade de carcaça e de produtos baixos. Isso tem fomentado a importação desenfreada de carne bovina de qualidade para atender os mercados de carne gourmet no Brasil, por exemplo. Então nós precisamos melhorar o rebanho, principalmente o rebanho bovino dos pequenos e médios produtores.
Hoje, se essa classe tiver uma qualidade melhor, nós vamos ter um aumento de matéria-prima de qualidade para os frigoríficos de uma forma muito grande. Hoje, se nós pegarmos a capacidade produtiva de pequenos e médios produtores, nós teremos uma quantidade, né, muito grande de matéria-prima, ou seja, de cabeças de gados oferecida para os frigoríficos, muito maior. Então, nós precisamos melhorar o rebanho urgentemente. Nós precisamos de um programa a nível nacional que fomente e melhore o pasto nas propriedades rurais. E aí eu me direciono novamente aos pequenos e médios produtores. Teria um impacto muito grande nos custos de produção se nós tivéssemos uma melhora na qualidade do pasto brasileiro. Nós tendo uma melhora genética, nós temos um programa, né, de melhora genética à disposição do produtor rural. Se nós tivéssemos cursos e programas que melhorassem a qualidade do pasto, nós teríamos um aumento de qualidade de carne, custos reduzidos para o pequeno e médio produtor e uma rentabilidade, uma lucratividade maior para o pequeno e médio produtor rural. Nós precisamos também revisar urgentemente a importação de carne bovina no Brasil. Nós precisamos rever essa tributação que está sendo usada, nós precisamos rever quais impostos estão sendo cobrados, porque isso de uma certa forma também desmotiva a produção de carne no Brasil. Nós sabemos que o mercado de exportação é o órgão regulador para preço, nós não precisaríamos disso. O mercado nacional cresce também para carne bovina de qualidade. Se nós tivéssemos os pequenos e os médios frigoríficos e produtores rurais com mais capacidade e condição de produzir e comercializar carne de qualidade, por exemplo, com um sistema único de fiscalização, onde todos pudessem comercializar a carne com qualquer estado do Brasil, nós teríamos condições de pagar melhor o produtor rural, não tenho sombra de dúvidas disso. Muitos gostam de dizer que não querem a intervenção do Estado, né? Que não querem que o Estado interfira nos preços. Mas isso já acontece de uma maneira em que nós ficamos com o nariz de palhaço, porque são os grandes frigoríficos federais que têm condições de comercializar a carne com o Brasil todo, os estaduais e municipais não têm, precisam conseguir ainda uma habilitação para um CISB. Olha que burocracia burra essa. Nós poderíamos criar um sistema único de fiscalização, onde pequenos e médios produtores rurais poderiam ter um preço pago pela arroba ou pelo quilo vivo melhor, se tivesse uma qualidade de carcaça melhor, e os pequenos e médios frigoríficos teriam a liberdade de comercializar os seus produtos com qualquer estado e região do país. Então, essas são as observações para a pecuária de corte, que precisariam entrar em pauta urgentemente. E a última, né, e não menos importante, como eu disse, nós precisaríamos reavaliar a política de importação de alimentos. Essa já passou da hora. Nós estamos importando arroz, né, com imposto zerado, nós estamos importando soja de uma maneira estúpida, porque nós não temos um programa de exportação eficiente que consiga exportar o produto e fomentar a produção nacional para que nós tenhamos mais condições de atender o mercado interno. Nós temos a política de importação do café, do leite, enfim, nós precisamos reavaliar urgentemente a política de importação de alimentos no Brasil. Esses três assuntos seriam pautas, né, formadoras de um programa ou de um projeto de governo para os próximos políticos nas eleições de 2022. Nós não precisaríamos de uma conversa vaga que falasse em exportação recorde, em produção, safra recorde, se as pessoas não sabem nem o que isso significa. Nós estamos falando em exportação recorde, quebrando com o mercado interno e inviabilizando produção dentro do país. Nós estamos falando em safra recorde de 2, 3 produtos, mas e os demais? E as políticas públicas específicas que nós precisamos? Até hoje, nenhum presidente teve a competência e o conteúdo de vir a público, nem ele, nem os seus ministros da Agricultura, para vir a público falar sobre um assunto como esse. Falam de uma maneira vaga sobre o agronegócio, dando a entender que nós somos meros coadjuvantes, palhaços e ignorantes do setor. Nós precisamos mudar urgentemente
a nossa postura com relação ao agro, precisamos exigir que os próximos presidentes da República, atenção, os próximos presidentes a ocupar aquela cadeira mais importante do país, tenham conhecimento sobre o agro, né? Porque o agro movimenta a economia brasileira, porém o agro pode melhorar e muito seus resultados ainda. Eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que nós podemos dobrar os nossos resultados, melhorar e muito os nossos resultados entre produção e comercialização dos nossos produtos. Se nós tivermos um presidente realmente preocupado com o agro, nós tivermos um ministro da agricultura técnico profissional, aí eu não tenho dúvida, o agronegócio melhora e melhora muito os seus resultados. A economia dos pequenos e médios municípios, a partir de um programa que foque no pequeno e médio produtor, por exemplo, vai ter muita força econômica no Brasil, e eu tenho certeza que essa lucratividade vai dar mais fôlego, vai dar mais esperança para quem produz no campo. Então vamos cobrar nessas eleições de 2022 projetos e programas, não falas aleatórias jogadas ao vento, que parece que esses candidatos à presidência da República acham que nós somos, como eu disse, ignorantes. E isso não é verdade. Nós temos que cobrar uma postura digna para a importância desse setor. Que esse setor tenha um ministro da Agricultura técnico, tão importante como o próprio Ministério da Economia para o Brasil. Nós precisamos mudar a nossa postura. E essas três pautas referentes à pecuária de leite, à pecuária de corte e à importação de alimentos poderiam facilmente fazer parte de um projeto, de um pronunciamento de um candidato, né, à presidência da República, isso eu não tenho dúvida. Certo, pessoal? Fica aqui a minha observação, vamos nos manter atentos. Eu acho importante que a Conab intervenha sim, de uma maneira sábia, mantendo estoques reguladores para que não haja necessidade de nós importar alimentos. Se nós importarmos menos alimentos e nós tivermos uma intervenção maior da Conab, o produtor rural brasileiro vai ganhar mais, eu não tenho dúvida disso, e isso não é uma imposição, não é uma falsa ditadura não, isso vai favorecer o próprio livre comércio, onde o produtor rural terá mais opções de negociar a sua produção, aonde nós teremos mais intervenção interna para atender as necessidades não somente de consumo, mas também de produção no país. Certo, pessoal? Fica aqui a minha observação com relação a essas pautas, mas querendo chamar a atenção de vocês. Vamos ficar atentos para as propostas que vão aparecer para o agronegócio, né, nesse ano de 2022, que é um ano de eleição, e que nós podemos cobrar e exigir uma postura diferente daqueles que querem e que vão tentar ser presidentes da República. Certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, onde entraremos ao vivo aqui de novo no meu canal do YouTube para falar sobre mais um tema, mais um assunto importante junto ao agronegócio brasileiro. Até mais!